senhor olha pra mim e diz, faz o sinal de um cara caindo e espalmando. Tipo aí eu olho pra você, então, eu falo, o que é isso? Aí eu vejo aqui, ó, debate. Hugo Souza apresentado, 2 pontos. Vocês dão um jeito Vai de falar ser do titular? Corinthians, né? Sempre. Vocês dão um Que jeito. nem jogou ontem. Eu vou me retirar. Cara, apresentado Hugo Souza, hein? Pra mim, briga por posição no dia a dia define o titular, ponto. Desculpa. Pô, apresentaram o Hugo Souza 2 dias depois que o Donelli é questionado, Mas ele foi né? bem, cara, no Não resto foi, da... não Não, foi exceto bem. essa defesa, ele foi bem nos jogos. Não, mas deixa em aberto de fato uma Sim, disputa, né? ó, com certeza. Eu vou falar- O Hugo não joga nada há um tempão também. Devido à necessidade de um fato novo no gol do Corinthians, né? De ter alguma mudança depois das falhas do Donelli, eu acho que o Hugo Cássio já de volta. larga na frente. Ah, Não. que susto. Cássio que vai poder jogar pelo Cruzeiro agora, né? Virou a Desde janela. ontem. Desde ontem ele já pode, então se prepara, torcedor corintiano, vai se acostumando. Mas o Hugo, pra mim, hoje é mais goleiro que o Donelli. Mas sabe a impressão que eu tenho, Brunão? Que, pô, se vai ao mercado, traz o goleiro, com perdão da palavra, casca grossa, entendeu? Que tá há um tempo já. Você perdeu o Cássio e Carlos Miguel com todo o respeito O ao Hugo já foi campeão. Calma, pô. não, pera aí, vamos lá. Pelo Flamengo, né? Calma. Então pelo Calma, Flamengo. O calma. cara teve temporada como titular no Ok, Flamengo. tá ô, bom, Martelli. ok, mas você não, vai- não, acabou. Não, tô brincando, pode falar. Acabou esse debate. O Acabou Hugo é o melhor debate. que o Carlos Miguel? Não. O Carlos Miguel teve 4 jogos, nunca ganhou nada. Então é assim, não dá pra sentar num título também. Até aí o Giovani, que tava no... O Marquinhos é campeão mundial com o Corinthians. Entendeu? Não Camisa jogou 10, nada. hein? É, camisa 10. Então é assim, perdeu o Cássio. O Hugo não amarra a esteira do Cássio. Hugo, amarra a esteira do Carlos Miguel, amarra. Mas também não é tão bom. Aí você repõe um cara pra brigar por posição com o Donelli. Porque pra mim ainda briga por posição, não vai ser Mas o titular mercado de goleiro absoluto, tá não. muito complicado, cara. É, isso é verdade, O Corinthians tem não razão. tinha muitas opções. O Hugo acho que foi uma boa saída por ser um cara jovem, com prospecção pro futuro, pra quem sabe ter vários anos aí no Corinthians. É claro que é só empréstimo, né? O Corinthians vai ter que optar pela Isso, compra bem no final lembrado. do vínculo. É um empréstimo de 6 meses só com esse goleiro. Mas eu vejo potencial pra dar certo, sim. Ele é um cara que teve uma passagem no Brasil marcada por erros infantis, digamos Sim. assim, de querer driblar atacante, esse tipo de coisa. No gol sempre foi muito seguro. Vamos ver se ele consegue ter mais tranquilidade pra trabalhar agora no Corinthians, mais maduro também, né? O Hugo, que à época era conhecido como Neneca no Flamengo. Eu aposto que o Hugo vai dar bom no Corinthians, sim. O Corinthians ele passa a ter mais uma opção porque antes não tinha mais nenhuma além do Donelli, né? Então é bom também, até ontem a gente tava falando sobre isso, sobre essa questão também de blindagem do Donelli, porque ele é um goleiro que tá ainda amadurecendo, e o Hugo ele passou por esse momento de crise de futebol, né? Então ele sabe também como é vivenciar esse momento, porém eu não coloco todas as minhas fichas de que vai dar super certo, de que ele vai conseguir ser um goleiro no mesmo nível, por exemplo, de Carlos Miguel no gol do Corinthians, porque o Corinthians também tem outros problemas ali em relação a campo, né? O Corinthians é um time que tem muita bola no gol, então a gente precisa ver como é que ele vai sair em relação a isso. Mas na coletiva dele, na coletiva de imprensa dele, você vê um cara bem lúcido, assim, consciente do que tá falando, um cara que ele fala muito sobre essa questão de ter amadurecido esse período que ele também ficou fora do Brasil, porque ele realmente recebeu uma enxurrada de críticas no momento em que sai o Diego Alves do gol do Flamengo, e aí chega ele, aí ele é promovido ali ao gol do Flamengo, aí tem a questão também com o Santos, que tava chegando, então ele é um cara que passou por esses altos e baixos, então ele sabe justamente o momento em que ele tá entrando no Corinthians. E aí, Duval, não vai falar nada, irmão? Não, Presta atenção no Concordo. programa, cara. Não, é que eu realmente não tenho muito o que falar, é esperar pra ver. O Corinthians tinha 2 goleiros extra classe. E hoje, na minha visão, não tem nenhum. É isso. Chamar depois que saiu o gol pra avisar, ó, antes de sair a falta que você marcou, saiu uma falta, né? Então, assim, não teria como ter intervenção do VAR. Foi uma decisão da arbitragem dentro de campo de ignorar essa falta. Se o Marcelo de Lima Henrique tivesse ignorado essa falta e diretamente sair do gol do Atlético, aí sim poderia ser uma questão do VAR chamar para anular. De qualquer jeito, é uma reclamação do São Paulo com relação a uma decisão de campo do Marcelo de Lima Henrique. A segunda questão está no segundo gol do Galo no final do primeiro tempo. Essa, obviamente, é muito mais polêmica, porque de fato é um lance difícil e inconclusivo. Até agora, para mim, ele é inconclusivo, apesar de eu ter mudado a minha visão de ontem para hoje com relação a uma primeira impressão que eu tive e uma segunda impressão que eu tive. Não é uma certeza. E a minha segunda impressão que eu tive, que é a que eu trago agora, é de que a bola
nessa minha impressão, bateu sim no braço do Paulinho antes de bater na barriga. Por uma imagem que eu vi no Twitter. Uma das imagens que, inclusive, não era uma imagem que estava sendo mostrada ontem, pelo menos na transmissão. Por essa imagem que eu vi no Twitter, eu fiquei com a impressão de que, de fato, a bola bate no braço do Paulinho, porque pela direção que ela estava indo, se ela não batesse no braço, ela seguiria a rota. Ela bate no braço e bate na barriga. É um lance muito rápido, a imagem não é da melhor definição possível, mas ontem, como aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, quando a gente começou a debater a respeito disso, eu falei que a impressão era de que o lance era legal, e depois da transmissão, depois do apito final, revendo algumas imagens no Twitter, eu vi essa imagem e eu acho que não tem problema nenhum eu mudar minha opinião, sendo que uma imagem, de alguma forma, me mostrou algo que eu não estava vendo. Sigo achando que o lance é inconclusivo e a gente vai baseado pelas impressões. A minha impressão é que, de fato, a bola bate no braço do Paulinho. Eu sinto que a reação do São Paulo, de modo geral, principalmente do Zubeldia, ela é desproporcional. Com relação a absurdos que a gente vê no futebol brasileiro com relação à arbitragem, inclusive que o próprio São Paulo já passou, e como vítima ou como algoz, eu já vi coisas mais absurdas que geraram menos indignação do que eu vi o Zubeldia ontem na sala de imprensa e na saída do campo ali, socando aquela placa das propagandas e tal que o pessoal coloca atrás dos entrevistados. Achei, sim, desproporcional a reação do Zubeldia já ali naquele primeiro momento e até do próprio time do São Paulo. O São Paulo enviou o ofício hoje à CBF, também à comissão de arbitragem, citando esses dois lances. Não colocou no balaio a expulsão do Alan Franco, não colocou, e nem citou também que essa questão do primeiro gol teria sido, não foi falta do Luiz Gustavo do Vargas. Então são esses dois pontos que o São Paulo aborda nesse ofício. Achei sim desproporcional a reação do Zubeldia, achei um ataque com relação ao jornalista ali, por mais que falei, não foi um ataque pessoal, tudo bem, mas a postura do Zubeldia, a agressividade sim, achei agressivo do Zubeldia, eu achei fora do tom, eu achei desproporcional. O próprio Léo Lepre, repórter da Rede Globo, fez um post hoje colocando todos os pontos com relação a isso. De novo, essa história aí, isso já acontece com o Abel, isso acontece com treinadores brasileiros, do treinador querer se meter onde ele não é chamado com relação à função do jornalista, né? Ele não sabe, ele começou a questionar se o Léo Lepre tinha visto o lance, porque ele tava com o celular na mão, então assim, ele consegue ver no Twitter, e o Léo Lepre mesmo fala que, eu saí do jogo, eu tenho que gravar passagem, eu tenho que entregar o material, eu preciso entregar o material de transmissão, enfim. E de fato ele não tinha visto, e independente disso, o jornalista ele tá lá para questionar, e o questionamento do Léo Lepre foi: quais lances geraram tamanha indignação em você e automaticamente no São Paulo? Essa pergunta gerou um momento de fúria do Zubeldia. Até conversando com algumas pessoas, eu acho que foi ali algo meio teatral também. E eu acho que não teria problema ser teatral da forma que foi. Depois ele vai tirando todo mundo como se fosse todo mundo ali insignificante pra ele, né? Exatamente. Quando ele é perguntado sobre o Ramos, ele ri da cara da repórter, fala: próxima pergunta. Isso, e depois ele até volta atrás. E ele deixa de responder uma questão muito pertinente sobre a seleção do Equador, usando essa desculpa de que ele tava nervoso. A pergunta sobre essa é a minha opinião. As duas perguntas fora do contexto do jogo, tanto do Rames quanto da seleção do Equador, são perguntas pertinentes. Sim. Pertinentes. A repórter... porque o São Paulo paga uma bala pro Rames Rodrigues por mês pra ele usar o CT, se preparar pra jogos da Colômbia. Isso. E, cara, o Equador tá ele é o querendo conversar com ele. E o Rames é o craque da Copa América. Não é que o Rames tá fazendo uma Copa América... Poxa, no São Paulo ele não jogava nada, na Colômbia ele é bom, né? Ele é o craque da Copa América. Tem Rames, Richard Rios, aí você escolhe os outros 9 pra colocar na seleção da competição. Pois é, exatamente. Então, assim, eu até achei interessante a forma como a repórter fez a pergunta, porque ela
ela sentiu que ela precisava perguntar do Rames e eu sou desse tipo de repórter. Pra mim, o jogo, a primeira, segunda pergunta, beleza, do jogo. Depois, ali é a única chance que a gente tem de conversar com o treinador. Então, assim, eu vou perguntar de outras coisas que não dizem respeito ao jogo, diretamente ao jogo, e não tem problema nenhum. E a repórter ali, ela até tentou fazer um link, ela falou, pô, o Rames tá jogando muito na Copa América. Se ele não tivesse em campo hoje, não poderia ser diferente? Até como uma forma de falar, não, eu tô meio que perguntando do jogo, entendeu? Acho que ela nem precisava, mas assim, eu achei até criativa a forma como ela conseguiu linkar pra fazer a pergunta. Eu acho a pergunta do Rames pertinente e a pergunta da seleção do Equador ainda mais pertinente. Ele fugiu das duas do Rames, ele ainda falou um pouquinho depois de ter sido um pouco estúpido. Eu acho que esse teatro do Zubeldia seria até válido, porque eu até gosto desse tipo de coisa, assim, se ele não atacasse, se ele não respondesse da forma que ele respondeu, parecendo que o absurdo estava vindo de quem estava perguntando. Ele poderia ter demonstrado essa indignação, ter falado, ter levantado, ter mostrado, mas assim, parecia que o repórter tinha ali cometido um crime ao fazer o questionamento, como assim você não viu? Não, eu achei isso, e aí ele pode falar no tom que ele quiser, enérgico, levantar, bater na mesa, não tem problema. Me incomodou o fato de parecer ali que o repórter tinha falado algum absurdo, e o repórter ele tá ali pra perguntar e fazer qualquer tipo de pergunta, doa a quem doer. Então sim, achei desproporcional, fiquei chateado de alguma forma com alguns jornalistas, ou pelo menos comunicadores, enfim, que lidam com a informação, que representam, que são São Paulinos assumidos e preferiram comprar esse barulho do Zubeldia contra um colega do que de fato falar. Eu entendo a indignação, mas aquele foi mal. E eu acho que a indignação pode até ser válida, apesar de achar que já vimos erros muito mais absurdos que esse, que é um lance inconclusivo na minha visão. Mas tudo bem, o São Paulo tem o direito de ficar indignado porque perdeu 3 pontos, poderia, ou 1 ponto, poderia fazer falta lá na frente. Mas, assim, achei desproporcional toda essa situação. Não esperava isso do Zubeldia, eu tenho elogiado muito a postura do Zubeldia, até já falei algumas vezes, me surpreende porque em campo ele é um cara muito pilhado e chega nas coletivas ele consegue ser mais tranquilo, ele responde, ele não parece ser um cara ali meio arrogante, sabe assim, meio ríspido, ele não passa essa imagem. E ontem, pela primeira vez, ele foi esse personagem também na coletiva. A imprensa, a gente merece crítica, a gente não tá blindado a nada, nós estamos aqui no dia a dia, estamos falando, às vezes a gente critica um jogador, a gente critica um treinador, nosso trabalho também pode ser criticado. Aliás, nós estamos o tempo todo sendo criticados. Tem muita gente que não gosta da gente e se manifesta o tempo todo aqui nos xingando, achando que é apenas uma opinião, mas muitas vezes diminuindo os profissionais que somos, seja aqui na Rádio Bandeirantes, no departamento de esporte, jornalismo, enfim, né, as pessoas, o ódio ele engaja mais, o cara que tá gostando da gente, normalmente ele tá ouvindo e tá beleza, o cara que não gosta, ele faz questão de manifestar, né, então às vezes parece que as pessoas mais odeiam a gente do que gostam, quando na verdade não é assim, né, os próprios números indicam isso. Então, assim, eu fiquei chateado um pouco com alguns jornalistas comprando esse barulho e não defendendo um pouco a classe nessa situação, porque o que o Léo Lepre fez não teve nada de absurdo, absolutamente nada. Ele abriu uma coletiva que o principal assunto para o São Paulo era justamente a indignação do treinador e questionou o treinador a respeito disso. Dito isso, assim, vida que segue, tomara que o Zubeldia de alguma forma reconheça que ele errou na dose com relação à indignação direta a um jornalista que só estava lá para perguntar. De resto, beleza, o São Paulo reclama, eu mesmo acho que no fim das contas a bola pegou na mão do Paulinho, mas não vejo como dos erros mais absurdos que a gente já viu, acho um lance ainda assim inconclusivo, eu estou pela impressão, e a impressão que eu tenho é de que de fato a bola pega no braço do Paulinho.